Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e na aula de hoje, de forma muito prática, curta e objetiva, eu farei a introdução sobre Teoria Geral da Administração. Então, sem mais delongas, coloca um like no vídeo, compartilha e subscreva-te no canal para estares a par de todas as atualizações. Conforme eu disse, a nossa aula será muito curta, prática e objetiva. Está repartida em pura e simplesmente 3 pontos. Onde, no primeiro ponto, nós apresentaremos a origem e o conceito de administração. De seguida, apresentaremos a administração como ciência, técnica e arte. E, por último, apresentaremos o conceito de teoria geral da administração, bem como a sua importância. A palavra administração é de origem latina, administre, que refere-se propriamente à junção de duas palavras. A palavra ad, que significa direção ou tendência para, e a palavra minister, que significa subordinação ou obediência. Juntando assim as duas palavras, ad e minister, administer significa direção para subordinação ou obediência, ou então tendência para subordinação ou obediência. Etimologicamente, esse é o significado da palavra administração. Agora, quanto ao conceito de administração, a nossa bibliografia é vasta. Nós podemos encontrar vários autores que apresentam conceitos de administração. Mas nessa aula eu procurei elencar pura e simplesmente 3 conceitos que é para suscitar assim a nossa reflexão, para termos domínio do conceito de administração. Então tem aqui o conceito de Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna. Ele conceitua a administração como sendo simplesmente o processo de tomada de decisões e o controle sobre as ações dos indivíduos para o expresso propósito de alcance e metas predeterminadas. Já para Mary Baker Follett, a administração é a arte de fazer coisas através de pessoas. Já Chavinado e Stoner, eles convergem dizendo que a administração é o processo de planear, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos de maneira eficiente e eficaz. Há vários conceitos, conforme eu disse, mas nós podemos encontrar pontos de convergência em todos esses conceitos. Se nós analisarmos em todos esses conceitos, nós vamos encontrar sempre aqueles aspectos que estão relacionados à etimologia, à origem da palavra, que é a tendência de conduzir um grupo para o alcance de um determinado objetivo. Nós também podemos encontrar elementos em comum no conceito de administração, como sendo o processo de trabalhar com pessoas, o processo de coordenar pessoas e recursos para o alcance do objetivo. Então, para facilitar a compreensão ou para termos maior domínio do conceito de administração, eu elenco aqui 6 elementos que eu considero elementos-chave para o conceito de administração. Temos aí o primeiro elemento, que são as funções administrativas, o segundo, recursos, os objetivos, organização, eficiência e eficácia. Funções administrativas. O próximo vídeo, propriamente, eu desdobrarei sobre as funções administrativas. Então, para a aula de hoje, vou só apresentar o conceito das funções administrativas de forma muito superficial. Então, as funções administrativas que são utilizadas atualmente são as 4 que estão aqui elencadas. A primeira, planear, que refere-se propriamente ao processo de definir objetivos e meios para o alcance desses objetivos. A segunda função administrativa, organizar, que trata propriamente da coordenação da união dos múltiplos recursos para materializar o objetivo que foi anteriormente planeado. Terceira função administrativa, dirigir, que refere-se propriamente ao processo de motivar ou estimular os funcionários a serem bons executores. E por último, temos a função administrativa, controlar, que trata propriamente do processo de averiguar ou supervisionar se o que está
realmente acontecer, está conforme o que foi anteriormente planeado. Outro elemento que não pode faltar no conceito de administração são os recursos. Os recursos são os meios necessários para uma determinada atividade produtiva. Exemplo, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, etc. Objetivo é um adjetivo ou substantivo que significa o fim que se deseja atingir ou a meta que se pretende alcançar. Organização é a associação de pessoas que combinam esforços com a finalidade de realizar o objetivo com fins lucrativos ou não. As organizações têm essa característica. As organizações podem ser com fins lucrativos, estamos a falar propriamente das empresas, ou então aquelas que não têm finalidade lucrativa, estamos a falar das ONGs, as organizações filantrópicas, entre outros. Eficiência é a capacidade de minimizar o uso de recursos para alcançar os objetivos da organização, ou seja, fazer as coisas com eficiência, fazer as coisas acautelando o máximo possível os recursos materiais, recursos financeiros, humanos, etc. E por último, eficácia, que é a capacidade de alcançar objetivos determinados. Qual é a diferença propriamente de eficiência e eficácia? A diferença é que a eficácia foca-se pura e simplesmente ao alcance dos objetivos. Ele não se importa com os recursos, se gastou muito recurso, se gastou pouco. Ao passo que a eficiência, ela procura fazer as coisas acautelando os recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, mas muitas das vezes não significa que alcançou os objetivos. Então nós podemos ser eficientes e não ser eficazes, como podemos ser eficazes e não sermos eficientes. Então nós dissemos que esses 6 elementos não podem faltar num conceito abrangente sobre administração. Então nós podemos criar um conceito de administração tendo em conta esses 6 elementos. Então pode ficar mais ou menos assim. Isso fica sob o critério de cada um. É só a gente dominar esses elementos todos e depois podemos sincronizá-los e criar um conceito de administração. Mas de forma demonstrativa, com esses elementos eu posso conceituar a administração como sendo o processo de planear, organizar, dirigir e controlar os múltiplos recursos para o alcance dos objetivos organizacionais com eficiência e eficácia. Essa é só uma demonstração, mas é também um elemento subjetivo. Cada um, à sua maneira, pode desdobrar esses elementos e sincronizar, criar assim um conceito de administração. Administração como ciência, técnica e arte. Meus caros, a administração pode ser encarada como ciência, como técnica e como arte. Quando ela pode ser encarada como ciência? A administração é encarada como ciência quando ela investiga aplicando com rigor o método científico, quando ela procura o conhecimento e a compreensão do objeto investigado, ou seja, quando ela elabora leis e hipóteses. A administração é encarada como ciência quando ela cumpre com os requisitos todos que um elemento científico deve possuir. Quando ela é exposta à observação, à experimentação e tantos outros pressupostos científicos. Quando é que ela é encarada como técnica? Ela é encarada como técnica quando utiliza-se dos conhecimentos, teorias, leis e hipóteses, estamos a falar dos conhecimentos científicos, para operar e transformar uma realidade. É pegar essas teorias, essas leis científicas e aplicar na prática. Quando a administração está a ser utilizada na prática com pressupostos científicos, estamos a falar da administração como técnica. E por último, a administração como arte, ela capta e transforma uma realidade utilizando-se do emocional de forma subjetiva e individual. A administração como arte abarca propriamente as emoções do indivíduo, as sensações, os elementos mais intrínsecos do indivíduo. Ele exterioriza para a prática da administração e vai articulando as coisas. Nós temos, por exemplo, o caso daqueles indivíduos que nunca formaram-se em administração, mas que têm negócios estáveis
por períodos duradouros. Aí o que é que fala propriamente? O que fala são as suas emoções. Ele não estudou administração, não tem domínio da administração enquanto ciência, mas ele tem a arte de administração, porque as suas emoções, os seus palpites, as suas intuições conduziram-lhe para os melhores resultados possíveis. E na prática administrativa não é só a ciência que funciona. Os aspectos intrínsecos também têm grande relevância para o processo administrativo do indivíduo. Conceito de teoria geral da administração. Nós vamos conceituar a teoria geral da administração por parte. Ou seja, primeiramente vamos conceituar o que são teorias, que são conhecimentos organizados, produzidos pela experiência e prática nas organizações. Ou seja, na medida que o indivíduo foi administrando as suas organizações, ele foi se deparando com diversos problemas organizacionais. Então, ele procurou formas de solucionar esses problemas organizacionais. Depois dele solucionar esses problemas organizacionais, ele escreveu, criou um conhecimento organizado, e esse conhecimento organizado é que é chamado de teoria. Geral é aquilo que se aplica à totalidade ou a um grande número de pessoas. Geral é aquilo que é abrangente. E nós já conhecemos o conceito de administração. Repito que a administração é o processo de planear, organizar, dirigir e controlar os múltiplos recursos para o alcance dos objetivos organizacionais com eficiência e eficácia. Então, a gente já domina o conceito por parte, estamos assim em condições de conceituar teoria geral da administração. E segundo Chiavenato, em 2003, ele diz que teoria geral da administração é o campo do conhecimento humano que se ocupa o estudo das organizações lucrativas e das organizações não lucrativas. Teoria geral da administração trata do estudo da administração das organizações. Ou seja, teoria geral da administração é o estudo daqueles pressupostos administrativos, é o estudo das teorias administrativas que foram surgindo ao longo do tempo, de modo a capacitar o indivíduo com bases sólidas para fortificar assim a sua compreensão ou seu processo administrativo. Agora, por que é importante estudar teoria geral da administração? Por que é importante a gente estudar teorias antigas? Por que é importante a gente falar de coisas que já se passaram? Nós, em teoria geral da administração, falamos muito da Revolução Industrial, falamos muito da época de Taylor, de Fayol. Por que é importante fazer esse estudo? E a resposta está já aqui projetada, né? Chiavenato diz que o estudo da teoria geral da administração é importante porque permite que o administrador tenha condições pessoais de sucesso em qualquer organização, independentemente do nível hierárquico ou da área de atuação profissional. Além do seu know-how, precisa também principalmente de habilidades pessoais de diagnóstico e de avaliação situacional para ajudá-lo a discernir o que fazer diante de situações diferentes e imprecisas. Ao estudar as diversas teorias organizacionais, nós vamos acabando termos bases sólidas que vão nos ajudar a compreender o processo administrativo atual e vai nos ajudar a perspectivar a nossa administração futura. Conforme o professor Kelson Malo diz sempre, é importante a gente conhecer as teorias passadas para a gente entender o nosso presente e perspectivarmos o nosso futuro. Kurt Lewin reforça ainda dizendo que nada é mais prático do que uma boa teoria. E embora a teoria geral da administração é incrivelmente instrumental, ela fornece ao administrador a arma mais poderosa, especificamente a sua habilidade conceitual. Saber pensar, saber diagnosticar antes de executar ou operacionalizar ações ou programas de trabalho. Criar e inovar, melhorar e renovar sempre e sempre.
Meus caros, diante desses pressupostos, acho que está mais do que claro o grau de importância do estudo da teoria geral da administração, porque ela fortifica a habilidade do indivíduo para tornar o processo administrativo mais eficiente e mais eficaz. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória sobre teoria geral da administração. Espero que tenham gostado. Então, coloquem um like no vídeo, subscrevam-se. As dúvidas, as sugestões, coloquem nos comentários, de modo a interagirmos e tornarmos esse processo bem mais produtivo. Estamos juntos, até o próximo vídeo.